Vamos pensar nas causas da perseguição. A gente tinha, por exemplo, o aspecto político. Enquanto era vista pelas autoridades como parte do judaísmo, como nós falamos aqui, tranquilo, beleza, era uma religião lícita, né? Era uma religião que era permitida, era uma seita legal, a igreja sofreu pouco. Mas logo que foi distinguido do judaísmo como seita separada e pôde ser classificada como sociedade secreta, lembra de Suetônio e Tácito, quando eles chegam a falar de superstição? Olha como é que é o negócio, certo? Então, nesse contexto, o cristianismo recebeu a interdição. Aí ele já começa a ser visto, né, pelo Estado romano como algo que poderia trazer rivalidade à obediência por parte dos seus súditos. Olha que coisa, olha como é que é o negócio. Percebe que a perspectiva é política. É o seguinte: tanto faz se o camarada adora a Deus, se adora a cadeira, se adora o raio. O problema é que o cristianismo requer exclusivismo. É onde eu acho que o cristianismo do nosso tempo está começando a mudar, entende? Porque assim, qual é o problema do cristianismo em qualquer época do mundo? O exclusivismo. Amarás apenas um único Deus. Só Jesus é Senhor. Colocou qualquer outra coisa, já não é mais cristianismo. Mas agora não colocou, aí você vai ter problema com o mundo. Simples assim, fala. Imagina se fosse universal, se esse governo, vamos dizer, daquela época fosse hoje, a Universal nem se criaria. Porque ela sai do meio do cristianismo para envolver várias situações comerciais, e outras igrejas também. Pô, certamente ia massacrar esse povo também. Se fosse hoje. Se fosse hoje. Porque se naquele tempo, com menos coisas do que isso, deu o resultado que deu, a perseguição, se hoje então, irmão. Então, mas eu não sei se dá para perceber que, assim, quando você fala da Igreja Universal, você fala no aspecto institucional. E aqui a questão não é tanto a instituição, porque a igreja ela era mais um movimento do que instituição, ela vai se institucionalizando com o tempo. Mas a questão é o tipo de cristão que existe naquele tempo. O tipo de cristão que a gente tem hoje, a gente não daria tanta dor de cabeça para o sistema político nesse aspecto. Porque, por exemplo, a nossa lealdade é dividida com muita coisa. A gente divide a nossa lealdade com os políticos, a gente divide a nossa lealdade, né, com uma casa confortável, a gente divide a nossa lealdade com um bom emprego. Esses caras aqui, eles perdiam tudo. Eles perdiam emprego, eles perdiam casa, perdiam a vida, eles perdiam tudo. A gente não. A gente, para se manter no emprego, a gente faz um cambalacho, é diferente. Então, assim, o nível de cristão que nós temos hoje é diferente desse nível de cristão aqui. Então, eu acredito que até mesmo diante de uma ameaça de morte, a maioria de nós não morreria. Ia ter um funil. E assim, por exemplo, dos tantos e tantos e tantos evangélicos, a gente exatamente, dos milhões a gente poderia ir para milhares, ou para as centenas, não sei, entende? Então é outro nível. Porque a questão institucional, a questão institucional, o que iria acontecer? Seja qualquer denominação evangélica, para continuar existindo com o CNPJ, teria que ajustar com a situação do Estado, entende? É como, por exemplo, vamos lá, hoje, a gente tem, certo? A gente tem uma Suprema Corte que o texto da Constituição diz isso aqui, mas, segundo fulano, Beltrano, Ciclano, não sei o que, não sei o que lá, isso que a Constituição está dizendo, quer dizer não sei o que lá, certo? E aí é nessa hora que a gente praticamente não sabe o que vai sair. Então a gente acompanha, né, os votos no Supremo como que assiste jogo de futebol, porque o que vai ser certo e o que vai ser errado depois daquela votação. Então, eu não entendo nada de direito, mas praticamente assim, se você observar, todo mundo fica lá para acompanhar o julgamento. É mais ou menos assim, certo? E aí, uma vez que o Supremo disse o que é certo e o que é errado, né? Claro que, obviamente, isso sou eu leigo dizendo, porque eles vão estar dizendo que a Constituição está dizendo, mesmo que o texto esteja parecendo para o nosso olhar de leigo diferente, eles vão estar dizendo que assim, a gente está achando diferente porque a gente é leigo,
mas eles estão vendo aquilo, embora um monte de jurista lá fora discorda deles também, mas aí é outro assunto. E aí, mas se tem gente discordando, não interessa, quem diz o que é o que são eles. E aí, por exemplo, decidiu. Aí, por exemplo, no contexto que a gente está vivendo, né? A gente, por exemplo, tem uma situação em que nós temos um ditador na presidência, mas esse ditador, por exemplo, diz A, aí a Suprema Corte diz A não pode. Aí quando ele fala B também não pode, né? E nessa brincadeira, o governador pode, certo? E aí o governador que caminha junto com o presidente faz o que o presidente pensa. O governador que pensa diferente não vai ter nenhum impedimento no aspecto federal. Por quê? Porque ele está respaldado, autorizado, legitimado pela decisão da Suprema Corte. Aí o que a igreja vai fazer? No contexto do Brasil, certo? A igreja vai rezar na cartilha do governador, certo? E ainda tem uma outra situação. Está difícil hoje. O que acontece? O prefeito concorda com o governador? Porque tem isso, por exemplo, o governador pode discordar do presidente porque ele tem um suporte do Supremo, mas agora tem que saber se o prefeito pode discordar do governador que tem o suporte do Supremo, entende? Porque a questão é o que a Suprema Corte disse que é ou que não é. E aí nesse caso, assim, o que a gente observa? Minha igreja está lá dentro, né, de não sei onde, e veio uma decisão do prefeito, a partir de hoje vai ser assim, assim, assim. Se eu não fizer, eu tenho problema com a lei. O Estado decidiu, digamos que não houve conflito, presidente, governador e prefeito, ambos concordam, né? Digamos que há uma harmonia entre os poderes, sonho meu, né? Aí digamos que, por exemplo, Suprema Corte, né, Executivo, legislativo, todo mundo caminha junto com a Constituição, harmonicamente, independente, e tomaram uma decisão. A partir de hoje a igreja tem que ter a foto, né, de governante X. Aí, por exemplo, é só isso para ter igreja? Beleza, todo mundo assina aqui. Aí a igreja do Gilson, porque o Gilson é sempre do contra, a nossa não vai ter quadro de ninguém não. Que quadro de não sei o que lá? Quem morreu pela igreja? Né? Tô até imaginando, né? Não, nada disso, tal. Aí o que acontece? Aí uma meia dúzia de doido concorda com ele. O que acontece? O crente da outra igreja, né, já vai fazer uma ligação. Alô, eu quero falar com não sei quem do prefeito, porque tem uma igreja aqui. Porque a Bíblia diz que nós temos que obedecer às autoridades. Nessa hora a gente usa esse versículo, entende? Aí denunciou o irmão. Aí nessa brincadeira, aí vem o que? O povo do coturno, né? Aí chega o pessoal lá, né? Aí a gente tem o que? Criança, velhinha, os homens com Bíblia na mão, mas vem a turma, né? Por quê? Porque eles são criminosos, eles estão contra a lei, né? Criminoso, infrator, aí já é termo técnico. Então, por exemplo, aí nessa situação, observa bem como é que são as coisas. No aspecto institucional, a igreja dele é clandestina. Agora, a minha que negociei com o Estado é legalizada. Então é uma questão institucional. Mas se de repente os membros da minha igreja entenderem, o pastor fez isso, mas o pastor está errado, não vamos mais seguir o pastor Roberlano. Vamos, por exemplo, para a igreja do pastor Gilson. Mas o pastor Gilson não tem mais igreja. Tá, mas a nossa igreja vai ser a igreja debaixo da árvore então. A nossa igreja vai ser, né, na capela do cemitério tal, quando não tiver ninguém. Ou então vai ser dentro da loja do Renato, né, 9 horas da noite. Entende? Alguma coisa do tipo. E assim por diante. Ou seja, percebe a questão? O Estado, quando ele está marretando aqui, ele está marretando por causa da expressão de fé de indivíduos. E não necessariamente por causa de uma instituição. No contexto de hoje, a igreja está institucionalizada. Então, por exemplo, se a Universal batesse de frente com o Estado, ela perderia um patrimônio enorme. Se, por exemplo, a Vitória em Cristo batesse de frente com o Estado, perderia um patrimônio enorme. Entende? Então, aí entra na questão de que do ajuste, né, ou perde tudo.
Só que como é instituição, então é uma coisa que na maioria das vezes há algum tipo de negócio no aspecto jurídico. Agora o indivíduo não, pô. O indivíduo não, é negativo, eles não vão mandar na minha fé. Aí começa. Aí polícia, prisão, multa, perda de terreno, perda disso, perda daquilo. Não pode casar no religioso, não pode não sei o quê. Porque tá, entende? Porque aí é um indivíduo. Aí é nessa hora que, pô, diante da pressão, o cara pensa assim, quer saber? No contexto aqui, vamos voltar para o judaísmo. Por isso que a carta aos Hebreus, ela diz, ó, nós não somos daqueles que retrocedem. Então a coisa mais ou menos assim. Seguindo, a gente observa, né, que assim, o aspecto político, a gente vê que quando a igreja ela rompe com o judaísmo, aí ela sai daquela situação de religião lícita, né, para ser uma religio ilícita, né, uma religião ilegal, que era uma ameaça à segurança do Estado romano. Então observa bem, eu vou pegar o nosso contexto hoje, certo? Ninguém discute nas cortes por aí a questão do trem lotado, do ônibus lotado, assim. Mas agora a reunião de evangélicos é um perigo, entende? A reunião de evangélicos tem a maquininha para aferir a temperatura, tem álcool gel, tem máscara. Um irmão toma conta do outro, entende? Por exemplo, outro dia eu botei uma história, né, uma foto minha na reunião de pastores, e eu tava de máscara, gente, o culto todo. Eu só tirei a máscara para cantar e para pregar. Bater na foto. Exatamente, na hora de cantar e na hora de pregar, eu tirei a máscara, mas eu estava a mais de 2 metros de distância das pessoas. E na hora de tirar a foto, eu tirei a máscara para rir. Então eu inocentemente peguei a minha foto e botei no story. O que aconteceu? No WhatsApp veio gente no privado, né, para puxar a minha orelha. Então, onde eu quero chegar com isso? A gente, na igreja da gente, já tem um irmão para dar uma cutucada. Então, assim, na igreja, dificilmente, assim, a não ser a igreja que às vezes o próprio líder, não existe nada disso, aí é outra situação. Mas numa igreja que o líder, não, gente, é uma realidade, o vírus está aí, né? Numa igreja que, por exemplo, a própria liderança, gente, vamos todo mundo botar máscara no culto, vamos não sei o que lá. Por exemplo, eu, antes de pegar o microfone, sempre vem um diácono com álcool em gel, passa, né, a flanela, né, untada no óculos, entende? Então, aí vamos ver uma outra coisa sem ser isso daí. Obrigado pela orientação. Então, agora você deu orientação, o primeiro foi a ameaça, mas tudo bem. Aí nesse caso, né, em relação... Primeiro o problema para depois a solução. Tá certo, obrigado. Então, em relação a isso, né, não, mas eu entendi, porque do jeito que eu falei, parecia que eu estava dizendo o seguinte, né, vamos fazer uma bagunça, aí ele foi desse jeito. Mas aí, o que acontece? Na igreja, ó como é o negócio, ó, sentiu? Ou seja, na igreja, um toma conta do outro. Agora, isso vai acontecer num baile? Não vai. Tu vai falar isso para um estranho, dentro do ônibus? Imagina, tá maluco, entende? Então o que acontece? E a igreja que é a ameaça. Percebe que assim, a questão aqui é que, por exemplo, a gente começa a olhar para aquilo ali, eles são os inimigos do Estado, certo? E essa é a parte que me preocupa. Então, por exemplo, você vai olhar para esse contexto aqui, não estou me lixando se eles fazem ceia, se eles cantam, se eles falam aleluia. O problema aqui é que eles entendem que Jesus é o Senhor, e aqui quem é Senhor é César. Esses caras vão desestruturar o nosso sistema. De certa forma faz até sentido, é legítima a preocupação deles, porque como eles não são cristãos, esses caras querem acabar com o nosso sistema, eles querem acabar com o nosso jeito de existir. Aí ninguém paga mais imposto. Não, a questão não é nem isso, porque Paulo mesmo fala o quê? A quem imposto, imposto. O problema é que eu já falei isso e repito, o cristão, ele pode ser o cidadão mais submisso à autoridade, mas ele também pode ser o mais subversivo ao sistema.
Se, por exemplo, a autoridade não bate de frente com a sua fé, ele vai bater continência bonito para a autoridade. Estou falando cristão, né? Agora, por exemplo, também, se essa autoridade começar a solapar a sua fé, ele vai para a insurgência. Entende? A coisa é mais ou menos assim. Entende? E assim, voltando para cá, o Estado era o supremo bem em uma união dele com a religião. Não poderia haver religiões particulares, até porque o contexto é o quê? Vamos adorar, né? Vamos adorar inclusive César como Senhor e Deus. Então, observa bem como é que são as coisas. Então a gente tem, enquanto problema externo, resumidamente, o Estado romano, e nisso mártires morrem. Aí você tem, por exemplo, apologistas que vão pregar e dar respostas argumentativas para as coisas que estão sendo faladas. Então, é como se de repente, vamos falar mal dos cristãos. Aí nisso surge na igreja pessoas articuladas para defender a fé, é a tal da apologética. Em contrapartida, vamos partir para cima para bater, matar e prender os cristãos. E a resposta que os cristãos dão não é com espada, não é com bomba, não é com tiro, é com a própria vida. Então, mais ou menos assim. Além do Estado romano, tinha os pagãos intelectuais. E aí o que acontece? É aí onde os apologistas vêm para dar respostas também intelectuais. No caso dos problemas internos, tem os aspectos de heresias. E heresia, para a gente hoje, tem a ver com um grupo que sai da nossa igreja, da nossa denominação. Mas a heresia em si, ela tem a ver com facção. É um grupo que se insurge e acaba causando divisão. Então, por exemplo, os pais da igreja, os bispos da igreja, eles combatem a heresia para que haja uma unidade doutrinária, para que haja uma unidade de fé, uma só fé, e não várias fés diferentes, entende? Exatamente, essa é a questão. Então a heresia é mais ou menos assim. No nosso contexto é um pouco mais complicado, por quê? Porque cada igreja é um universo, né? Então é outra situação. E aqui, né, deixa eu ver, causas da perseguição, falei no aspecto político, quando a escolha era lealdade, entre a lealdade a Cristo e lealdade a César, quando tinha essa questão, então César era colocado pelos cristãos no segundo plano. Aí o bicho pega, né? Ou seja, eles eram desleais ao Estado. Na linguagem de hoje, eles seriam antidemocráticos, eles seriam antipatriotas, né? Embora hoje, né, a gente está vendo um tempo que parece que ser patriota é o contrário de ser democrático, tá um negócio meio esquisito, né? Então, aí, por exemplo, a gente observa aqui que os cristãos se recusavam terminantemente a oferecer incensos nos altares devotados ao culto ao imperador romano. Quando, por exemplo, o culto ao imperador romano não era uma questão apenas religiosa, mas inclusive cívica. É uma questão de que é o seguinte: você é um cidadão, você respeita, você venera, você considera. Então você, por exemplo, era como se fosse cantar o hino à bandeira. Aí o cara assim, não vou cantar não, entende? Embora hoje em dia você não cantar hino à bandeira, tá bom demais, certo? Então, aí por exemplo, você olha para esse contexto e você verifica, certo? Aqui que esse cara que é leal a Cristo, entre Cristo e César, ele não pensa duas vezes. Então, quem sacrificasse nesses altares podiam praticar uma segunda religião particular. Só que o cristão não ia sacrificar em altares de culto ao imperador, certo? Então a gente vai observar, né, que assim, por exemplo, deixa eu ver aqui, os cristãos não faziam esse sacrifício e eram tomados como desleais. E eles também realizavam a maioria de suas reuniões à noite em segredo.
Para a autoridade romana, isso deixava claro que se preparava uma conspiração contra a segurança do Estado, porque eles eram perseguidos. Aí eles se reúnem em segredo. Aí o que o pessoal pensa? Pô, esses caras aí, eles são conspiradores. Entende como é que é o negócio? Então eles eram inimigos do Estado. E detalhe, até o ano de 313, os cristãos não serviram o exército. Então observa bem, né? Porque, digamos, hoje ainda há uma discussão sobre o cristão usar arma e tudo, tal, aquela coisa toda. Por exemplo, nesse contexto, né, hoje, por exemplo, um cristão que é favorável à posse de armas ou porte de armas, esse cristão, ele é muito bombardeado por um grande número de cristãos, como se assim, ele não tem amor porque usa arma para se defender. Entende? Oi. E a maioria dessas pessoas que bombardeiam são justamente aquelas pessoas que não têm amor para o próximo, que sequer tem coragem de sair da tua casa para poder levar um alimento para quem precisa. E assim, por exemplo, eu assim olho para esse caso aqui e vejo que não é uma discussão nova, certo? Além de não ser uma discussão nova, não é uma discussão fácil. Por quê? Tudo bem, nós precisamos defender o princípio da não violência. Só que como nós vivemos num mundo violento, a tendência é a gente tentar algum tipo de mecanismo para proteger pelo menos os nossos, certo? Então, assim, não vou entrar no mérito de discutir um lado ou outro, mas eu entendo os dois discursos. Um é que é o seguinte: pô, mas eu sou cristão, a minha bandeira é o amor. Só que assim, além de eu amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo, certo? Então, assim, e eu me amar tem a ver com defender a minha integridade, e defender a integridade da minha família. Até que ponto, né, eu vivo num país que defende a minha integridade? Só que aí eu estou discutindo o tempo de hoje e vamos discutir o tempo daqui. E nesse caso, a respeito desse assunto, a gente observa aqui que, devido a isso, alguns cristãos eles eram vistos como inimigos, porque assim, em vez deles defenderem o Império Romano, em vez deles defenderem de eles serem leais ao exército romano, pô, esses caras remam para trás, se reúnem às escondidas, não sacrificam, não adoram o imperador e tudo tal. Pô, esses caras aí, e se todo mundo seguir esses caras, acabou o Império Romano. Então, querendo ou não, assim, o Império de alguma forma era ameaçado, digamos assim, com esse movimento. Ou não o Império em si, porque o Império era bastante grande, mas assim, os políticos eles se sentiam ameaçados, né? As lideranças se sentiam ameaçadas, como assim? Pô, isso vai acabar dando dor de cabeça pra gente. Uma coisa mais ou menos assim. Entende mais ou menos assim? E vai dar tumulto, e dando tumulto vai todo mundo olhar para cá. Aí complica, certo? Até porque o Império Romano não era apenas Roma. Então, por exemplo, na Judéia, o Império Romano estava lá. Se aquele pessoal começa a arrumar confusão, pô, o cara que está lá, pô, minha vida aqui é boa, tranquila, ganho bem. Aí o imperador pode tanto me tirar daqui, como pode me prender e pode me matar. Lembra? Mas eu não vejo nada de errado nesse cara. Então você é inimigo de César. Quer saber? Bate nesse cara e bota esse cara na cruz, que acaba a minha dor de cabeça e eu vou tocar a minha vida. Então a gente falou aqui da perseguição no aspecto geral. No aspecto político, logo que foi distinguido, aconteceu essa situação aí. E a gente viu, né, que os cristãos, eles infelizmente foram vistos como inimigos do Estado.